Força de trabalho e raciocínio são características do ser humano. A natureza também tem qualidades especiais. São o que chamamos de serviços ambientais, como polinização, recuperar o solo e gerar oxigênio. Na capacitação tecnológica sobre integração lavoura, pecuária, floresta de hoje, você vai aprender como ajudar a natureza a manter essas funções vitais. Olá, pessoal. Nós vamos conversar agora sobre os serviços ambientais que a gente consegue recuperar trabalhando com sistemas silvopastoris. Muita gente pensa, o que são serviços ambientais? Da mesma forma que a gente respira e o pulmão se expande, se contrai, o coração bate e a gente precisa do corpo funcionando para a gente ter saúde, a natureza também precisa estar provendo uma série de recursos, de processos, para a gente poder ter uma vida confortável nesse planeta. Então, resumindo, a gente considera que serviços ambientais são os benefícios que as pessoas, nós, recebemos dos ecossistemas. Para facilitar a compreensão, as pessoas dividiram os serviços ambientais em 4 tipos de serviços. Nós temos os serviços de provisão, que são os bens produzidos pelos ecossistemas, tanto os ecossistemas naturais como agroecossistemas. Então, seriam alimentos, água, biocombustíveis, fibras, recursos genéticos, plantas medicinais. A segunda classe de serviços seriam os serviços culturais, seriam bens intangíveis, né? Coisas que enriquecem nossa qualidade de vida, que estão ligadas com a espiritualidade, né? Com a recreação, com turismo e experiências estéticas. A outra classe de serviços ambientais são os serviços de suporte. Os serviços de suporte são aqueles que a gente não usa diretamente, mas que eles são importantes para prover os serviços de regulação. Nessa categoria, a gente coloca a formação de solo, a produção de oxigênio, a ciclagem, né, de nutrientes e por aí afora. E já os serviços de regulação são aqueles que a gente vai abordar mais hoje, eles são aqueles serviços que a gente tem pela regulação dos processos dos ecossistemas. O que são esses serviços? Polinização, retenção de solo, controle de enchente, controle de erosão, controle de pragas e doenças, controle climático, tudo isso é serviço de regulação. E da mesma forma que a gente só presta atenção, às vezes, no corpo da gente quando a gente está doente, a gente também presta atenção nos serviços ambientais a hora que a gente começa a ter problema com eles, que é o que está acontecendo agora pela forma como a gente está usando a Terra no nosso planeta. Então, quando a gente começou a trabalhar com a Terra, a gente substituiu os serviços naturais, os serviços ecossistêmicos que a gente encontrava nos ambientes naturais por trabalhos humanos, pela intervenção humana. Então, por exemplo, a gente começou a fazer o preparo mecanizado do solo, ao invés de se valer da interação entre raízes, organismos vivos e matéria orgânica do solo para preparar as condições para a semente nascer e a gente ter produção. A gente começou a trabalhar com fertilizantes químicos no lugar de se valer apenas dos processos de reciclagem de nutrientes no solo, tá certo? A gente começou a trabalhar com pesticidas químicos e deixou de lançar mão do controle natural de pragas invasoras, controle de doenças e de insetos. E da mesma forma, a gente começou a trabalhar com sementes melhoradas, com material geneticamente modificado e deixou então de se valer dos processos naturais que a evolução traz para selecionar o que é mais adaptado para aquela situação e tudo mais. Então, o que a gente está conseguindo fazer quando a gente trabalha num sistema silvopastoril é recuperar uma série dos serviços ambientais, como a gente vai ver agora. Isso é muito importante, tá certo? Isso vai dar resiliência para o sistema onde a gente trabalha, ou seja, a capacidade desse sistema reagir a distúrbios vai melhorar quando a gente consegue recuperar uma série de funções ambientais. Nesse esquema, o interessante notar, o importante perceber é o seguinte: a gente partiu de uma situação em que a gente tinha um ecossistema natural. Nesse ecossistema, a gente tinha menos produção de alimento, mas a gente tinha todos esses serviços que eu comentei antes. A gente tinha a regulação da qualidade da água, a gente tinha o sequestro de carbono, que ajuda a regular o clima, a gente tinha regulação do fluxo de água e por aí afora. Tá certo? Quando a gente interveio e começou a trabalhar com sistemas intensivos de produção, a gente fez com que o serviço de provisão, a produção de alimentos, produção de bens que a gente precisa, aumentasse exponencialmente. Só que, ao mesmo tempo, a gente perdeu muitos dos serviços ambientais.
E a gente está pagando um preço alto por isso. Então, o objetivo da gente hoje é conseguir um equilíbrio melhor entre a produção de bens e a produção dos demais serviços ambientais, tá certo? Então, a gente não vai ter o máximo, mas a gente vai conseguir manter a vida na Terra com qualidade, que é o que interessa a todos nós. E para a gente conseguir continuar produzindo, a gente precisa recuperar serviços ambientais. É interessante a gente pensar numa situação que às vezes é muito pouco clara para a gente, que é de que o planeta partiu de uma situação em que a gente pode chamar de ambiente natural primário. Você tinha lá a pedra, a água caía com a chuva, a água não tinha como permanecer naquele local, então a gente tinha um ciclo da água muito curto, a água batia na terra, escoava, ia para os rios, ia para o oceano, não ficava naquele local. A gente tinha uma grande amplitude térmica. Vocês pensem no deserto do Saara, onde a gente tem pouca vegetação e um solo com pouca matéria orgânica e tudo mais. Quando você tem variações de temperatura durante o dia que variam de 0 graus a 50 graus, uma amplitude térmica gigantesca, porque não tem água disponível nesse sistema. Nessa situação inicial, a gente estava no mesmo ponto de partida. Tinha uma super amplitude térmica que não é benéfica para a vida no planeta. E uma baixa capacidade de suporte, tinha pouca vida nesse sistema. À medida que esse ambiente foi sendo colonizado por líquens, por outros organismos, a gente começou a formar um solo permeável que conseguia armazenar a água da chuva. A gente começou, então, a ter um lençol freático carregado com essa água da chuva que permanecia lá. A cobertura vegetal, ela armazena muita água, que disponibiliza depois para esse ambiente, tá certo? Com as plantas vivas, o resíduo que é deixado, ele vai ajudar a manter essa água no solo permeável, né? Começou a se formar uma cadeia alimentar composta pelas plantas, pelos animais herbívoros, pelos carnívoros, pelos decompositores, onívoros e nós, seres humanos. Tá? E tudo isso é importante, porque vai formar uma situação em que você consegue disponibilizar muito mais recursos do que naquele ambiente inicial que eu mostrei. Tá certo? Isso, então, a gente depende da biodiversidade do planeta para prover a maior parte desses serviços ambientais de que eu comentei, e essa cadeia faz parte, então, dessa biodiversidade, né? E com isso a gente conseguiu, então, uma redução da oscilação diária de temperatura, ajudada pela manutenção de água no sistema, seja água no solo, seja as plantas que estão ali, que têm água também, e também pelo sombreamento e tudo mais, essas condições ajudam a reduzir as oscilações diárias de temperatura. A gente teve uma estabilização da umidade relativa do ar e começou a ter, então, um ciclo longo da água. A água da chuva caía, ele infiltrava no solo, uma pequena parte escoava, essa água era transpirada de novo, caía como chuva e a água ficava naquele sistema por muito mais tempo. Quando a gente tem situações de degradação ambiental, em que o solo fica empedrado, você não tem uma boa infiltração de água, tem pouca vegetação crescendo ali, a gente basicamente volta àquela situação inicial, que a gente chamou então de ambiente natural primário. Então, esse ambiente que a gente torna a formar faz com que a água, ao cair, ela escorra muito mais facilmente, a gente não dá condições da vida continuar aí, tá certo? Então, isso aqui eu vou frisar bastante, porque esse é o ponto fundamental de tudo que eu vou falar. O que é importante para a gente ter vida? É importante manter a biodiversidade, permitir que haja água residente no solo, e o solo fique protegido e seja permeável e protegido pela vegetação permanente. Né? O que é água residente? Água residente é aquela que está disponível na nossa região onde a gente está. Não é água que escorre com a chuva, vai embora para o rio, vai embora para o oceano. É água que permanece nas plantas, no solo, tá certo? A água que vai alimentar o lençol freático e devagarinho vai para os rios, tá certo? É isso que a gente quer, aumentar as condições para a gente ter esse tipo de situação. Então, a gente deve promover situações em que você consiga fazer com que uma parte da água infiltre, vá alimentar o lençol freático e fique lá e vá cedendo aos poucos essa água para as plantas e para o rio. Como a gente vai comentar várias vezes nessa fala, esse processo em que a água cai, as plantas fazem evapotranspiração, essa água está na atmosfera e ela precipita de novo, é fundamental para a gente manter o regime de chuvas. É super importante. Então, as árvores, as florestas, elas são o que a gente pode chamar produtoras de chuva. Eu não sei se vocês acompanharam os estudos feitos que mostram a movimentação da água da bacia amazônica aqui para a região centro-sul do Brasil, inclusive para o Paraguai, para o Uruguai e para a Argentina.
Existe uma situação que o pessoal denominou de rios voadores, em que uma quantidade muito grande de água, que equivale mais ou menos a 50% da quantidade de água que chega na foz do rio Amazonas, ela se desloca pelo ar e vem chegar aqui na nossa região. Então, os ventos que vêm do mar, eles levam muita umidade para a bacia amazônica, lá a chuva precipita, uma partezinha vai ter escorrimento superficial, outra parte infiltra e as árvores vão evaporar. Essa umidade que fica lá, ela vai caminhando para dentro e vai caindo chuva. E chega no momento que ela vai bater com a Cordilheira dos Andes e vai ser lançada aqui para a nossa região. Tem uma estimativa de que mais ou menos 70% da água que cai na estação chuvosa no estado de São Paulo dependa desse processo. Então, vocês veem o quanto isso é importante para manter o regime climático nas nossas regiões, tá certo? E o problema é que, quando você tem uma área, como a gente vê nesse slide na parte da direita, em que você substituiu a vegetação que está lá por um regime mais pobre, por uma situação mais pobre de uso da terra, em que você tem a degradação daquela área, que você não tenha uma boa cobertura de solo, você não tenha estruturas permanentes vaporizadoras, que é o caso das árvores, você vai ter menos água evapotranspirando. Se menos água está chegando na atmosfera, o que vai acontecer com essa água que não chegou na atmosfera? Essa água vai ser levada pelo escorrimento superficial e vai voltar para o mar, em vez dela formar chuva, que vai cair lá para diante, e vai chegar na nossa região. Então, o desmatamento da Amazônia pode trazer consequências muito sérias para nós, aqui na região centro-sul do Brasil. O que é importante para a gente conservar a água no solo? Manter o solo coberto, reduzir perdas por impermeabilização e aquecimento do solo, reduzir perdas por ventos, aumentar a capacidade de armazenar água no solo, dar uma boa nutrição para as plantas, para a gente ter maior eficiência na conversão de energia do sol em carbono, né? E promover impedimentos ao desenvolvimento, e remover impedimentos ao desenvolvimento da raiz. Vocês vão ver que grande parte disso aqui que a gente está falando, que é importante para manter água no solo, é coisa que a gente consegue trabalhando com os sistemas silvopastoris. Quando vocês trabalham com os sistemas silvopastoris e vão plantar as árvores em linha, uma das coisas que você tenta fazer é plantar essas árvores com uma distância tal que não ultrapasse 10 vezes a altura da árvore. Você está levando em consideração, então, um princípio para desenho de quebra-vento. Você está fazendo uma série de quebra-ventos nas suas pastagens que, como consequência, vão fazer com que você tenha uma perda menor de umidade pelos ventos. A gente vai abordar vários desses assuntos nas próximas slides. Então, aqui só para ilustrar, a proteção do solo é fundamental para a gente diminuir o escorrimento superficial, para a gente diminuir a erosão que leva as partículas embora, né? Então, vocês veem nesse slidezinho, esse galinho foi suficiente para segurar um pouco de solo debaixo dele. Bom, no sistema silvopastoril, a gente consegue melhorar a interceptação da água de chuva pela copa das árvores, tá certo? Elas evitam que muita água chegue diretamente no solo, o que pode diminuir bastante a capacidade de infiltração desse solo. A gente aumenta a rugosidade, o sistema não fica tão planinho, ele fica com mais variabilidade, e essa rugosidade que vai ter o solo vai ajudar a fazer com que a água, quando ela caia, ela fique parada lá, porque ela tem obstáculos para ela se movimentar. Ficando mais tempo parada num determinado local, ela tem mais tempo para conseguir se infiltrar e, então, alimentar o solo e o lençol freático. E a gente, então, reduz também muito o escorrimento superficial. Então, aqui, só para ilustrar o que eu acabei de falar, você tem uma série de árvores em que estão todas envolvidas no ciclo da água, tá certo? As árvores com as copas vão atenuar o impacto das gotas no solo, essa água vai ficar retida, uma parte dela. As árvores vão ajudar a aumentar a matéria orgânica do solo, com isso vai aumentar a vida no solo, vai melhorar as características físicas do solo ligadas aos processos de infiltração da água, vai aumentar a permeabilidade, tá certo? E a gente também aumenta, então, com isso tudo, a capacidade de infiltração da água no solo. Tem um estudo que foi feito em São Paulo já há algum tempo, que mostrou que, da chuva que atingiu a cobertura vegetal, apenas 64% chegaram ao piso florestal. O resto disso ele evaporou antes de chegar no chão, tá certo? Então, mostrando como as plantas podem colaborar para evitar que uma chuva muito violenta tenha impacto importante sobre o solo, né?
Nesse outro estudo, feito em Jabuticabal, foi comparada a permeabilidade numa área de floresta nativa, numa área de eucalipto, numa área de pastagens com uma área de agricultura, no caso cana. E vocês percebem, pelos dados que a gente mostra ali, que uma quantidade muito grande de água que precipitou na área de pastagem deixou de se infiltrar, tá certo? E foi perdida pelo escorrimento superficial. Embora os autores desse trabalho não tenham dado detalhes sobre a condição da pastagem, se a gente considerar a grande quantidade de pastos degradados que a gente tem hoje no Brasil, eu acho que a gente pode ficar bastante preocupado com essa situação. Quando a gente fala de água, a gente sempre fala de solo, não tem como fazer as duas coisas serem dissociadas, né? Tem várias estimativas e muitas delas nem são tão coerentes umas com as outras, os dados são, às vezes, relativamente divergentes, mas só para a gente ter uma ideia, tem estimativas de que 2 bilhões de hectares de terra e 1,5 bilhões de pessoas sejam afetados de alguma maneira pela degradação dos solos, especialmente nos países em desenvolvimento, que geralmente estão em áreas mais quentes e úmidas, né? Estima-se, então, que 12 milhões de hectares que poderiam produzir 20 milhões de toneladas de grão são perdidos pela degradação, né? E a gente está perdendo muito mais solo do que a capacidade desse solo se formar. Isso é extremamente preocupante, se a gente pensar no que vai acontecer com as futuras gerações. Esse mapa é o mapa da FAO, e ele mostra, então, a quantidade de terra que deixou de ser tão produtiva pela degradação. E vocês veem que uma quantidade muito grande de área do planeta, né, está sendo afetada pela degradação das terras. A erosão é responsável por 40% dessa degradação. E 250 milhões de pessoas são afetadas também pela desertificação. Aqui no Brasil, a estimativa, se eu não me engano, é em torno de 23% das áreas sejam afetadas em algum grau pela degradação. E essa degradação ela tem um custo. Não está só associado ao que a gente vai perder de nutrientes naquele solo que é carregado, ou que a gente vai perder de matéria orgânica naquele solo que é carregado, mas tem outros efeitos sobre, além da depreciação da terra, os custos de tratamento da água para consumo humano. Porque quando você carrega essas partículas, esse solo para os reservatórios e para os rios, você está levando também, muitas vezes, pesticidas, está levando nitrogênio, levando fósforo, que vai causar prejuízo, tá certo? Você também está piorando, dificultando mais a conservação das estradas e levando ao assoreamento de reservatórios, diminuindo o tempo de vida desses reservatórios. E os sistemas silvopastoris, então, como eu comentei, eles têm uma capacidade muito grande de ajudar a reduzir essa situação, tá certo? Então, tem um estudo feito pelo Banco Mundial, financiado pelo Banco Mundial, na Costa Rica, Nicarágua e Colômbia, que mostrou que nas áreas com sistema silvopastoril, eles conseguiram reduzir a perda de solos em 50% entre 2002 e 2007, que essa perda de solo passou de 80,9 a 44 toneladas hectariano, que ainda é alta, mas já houve uma redução significativa. Da mesma maneira, houve também uma vantagem em termos de redução de agroquímico. Eles conseguiram reduzir o uso de herbicida em 40%, mais ou menos em média, nas propriedades que participaram do estudo. A gente vai falar um pouquinho também sobre essa outra forma com que os sistemas podem colaborar na recuperação de serviços ambientais.